Olá, agora a gente vai propriamente começar o curso de programação, tá? O programação em linguagem C. Esse é o primeiro programa que a gente vai fazer. O que eu vou fazer? Eu vou abrir. Primeiro eu vou criar uma pasta, um diretório aqui. Vou criar aqui. Nova pasta. Vou chamar essa pasta de códigos, tá? Dentro dessa pasta eu vou criar uma outra pasta. Vou chamar essa pasta nova pasta. Vou chamar essa pasta de aula 1. Então, esses são os códigos da aula 1. Para facilitar minha vida, eu coloco aqui na área de acesso. Fica mais fácil de eu localizar. Tá? Então, códigos aula 1. Criei a pasta. Agora eu abro o Notepad++. Você clica no ícone e tal, vai ter que abrir o Notepad++. Criar um arquivo. Vamos lá, arquivo novo. Então, cria um novo arquivo. E então o arquivo ainda não foi salvo, tá? Esse arquivo precisa ser salvo. Então, vou salvar. Arquivo. Salvar como, né? Salvar como. Vou lá em aula 1 e chamo ele de qualquer nome, prog1. Qual que é o tipo? O tipo do programa, o tipo do código, do texto, do arquivo, tem que ser C. Então tem aqui várias opções, aqui ó, C. C source file, eu quero um código C. Eu coloco, será que só prog1 ou prog1.c? Estou na dúvida, eu vou colocar prog1.c. Tá? Salvei. Então vai lá no botãozinho de salvar. Salvei. Tá salvo. Tá? Vou reduzir a janela aqui. E vou abrir a minha pasta. Vou em aula 1. Abro o terminal. Abri o terminal SMD. Abri o terminal. E aí tem um comandinho chamado dir, que ele lista os arquivos do diretório. Tá? Então estou no diretório correto e vou dar dir. Tá aqui, prog1.c. Eu estava preocupado se ia ficar .c. Não, aqui tá certinho, prog1.c. Tá correto. Só queria verificar isso aqui. Vou minimizar. Tá? Se eu clicar aqui nesse prog1.c, ele não tem um programa. Então, continuando aqui, a gente precisa abrir esse programa, tá? Eu vou clicar nesse programa e ele não sabe qual programa que deve abrir o ponto C. Aí tem uma opção, usar serviço da web, para encontrar o programa correto. Vamos ver o que ele aparece aqui, quais são as opções para programa ponto C. Abrir o ponto C na web. Tá demorando um pouquinho para abrir. Aqui, ó. Então vem Visual Studio, Eclipse, CodeBlocks, editor de texto, Ed++. Então tem vários aqui na internet, todos eles são bons. Já usei Eclipse, também para programar em Java, CodeBlocks, ferramenta boa também. Tá? Visual Studio é famoso. Então tem muito programa que você pode usar aí para abrir arquivo .c. No nosso caso, eu não vou pegar nenhum desses, eu vou pegar o Notepad++. Então vamos lá. Abrir. Opa, fiz errado aqui. Eu vou clicar no programa, selecionar um programa de uma lista de programas instalados. Beleza, vamos lá. Vamos selecionar. Ok. Ele sugeriu aqui o WordPad, bloco de notas. Não apareceu. Vamos procurar aqui o Notepad++. Vamos procurar aqui arquivo de programa, Notepad++. Notepad++. É bom sempre usar esse programa. Uma vez que você fez essa conexão, ele vai funcionar para sempre. Então,
Todos os programas .c a partir de agora vão abrir com o Notepad++. Legal, agora abriu com o Notepad++. Agora, depois que eu fiz essa conexão, eu disse que é para abrir com o Notepad++, é só clicar no programa, ele já abre, tá? Não está aparecendo aqui prog1.c, ele omite, ele acha que essa informação não é importante para você, o .c. Mas tem como ver, tá? Tem uma configuraçãozinha, dá pra ver, mas é .c, é prog1.c. Depois a gente pode ver como é que faz para aparecer o .c aqui. Mas ele não aparece, ele esconde essa informação do usuário porque ele acha que não é importante, mas é prog1.c, abrir. Agora vamos fazer o nosso primeiro programa. O primeiro programa, deixa eu começar aqui, começa com, vamos lá, include stdio.h. É isso que você tem que digitar, stdio.h. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho essa fonte aqui. Vou tentar um pouquinho aqui aumentar. Visualizar, talvez. Zoom. Ampliar. Ctrl, número, mais. Deixa eu tentar aqui. Ctrl. Deixa eu tentar aqui. Visualizar. Zoom. Ampliar. Zoom. Ampliar. Tá. Tá. Deve ter maneiras automáticas de fazer isso aqui, mas eu estou fazendo na mão, quero deixar maior. Visualizar, zoom, ampliar, ampliando até ficar de um tamanho razoável. Tá? Beleza, aqui tá bom esse tamanho. Todo programa em C começa com include stdio.h. Todo programa em C começa assim. O que é isso? Include. Include é um pacote cheio de funções prontas para você utilizar. Qual pacote? STD quer dizer Standard I/O Input Output. Standard Input Output. .h porque é uma biblioteca. As bibliotecas têm esse .h. E você está puxando esses programas, essas funções prontas para você poder utilizar. Então você vai sempre começar colocando include std ou .h, include stdlib, include math, você vai ver o que você precisa, você vai colocando include. Todo programa em C vai ter o int main, aí abre e fecha parênteses, int main void, int main, então tem esse formatozinho aqui, tá? Vai ser sempre assim, com o passar do tempo a gente vai se acostumando com isso, mas é uma função chamada main, tá? O programa em C começa a execução no main. Main quer dizer principal em inglês. Esse int, o que é? Int é inteiro, tá? Essa main é do tipo inteiro. A gente vai ver isso com mais calma, tá? Mas é uma função main. Ela recebe alguns parâmetros, aqui são os parâmetros, no caso está vazio, mas eu posso colocar parâmetros para a função. Abre chaves, fecha chaves, isso é uma coisa importante. Abriu chaves, faz alguma coisa, fecha. O abre chaves sempre está fechado com fecha chaves. O abre parênteses está fechado com fecha parênteses. O maior aqui, o menor está casado com o maior. Então elas são coisas que delimitam uma abertura e um fechamento, tá? Então abre chaves, abre parênteses, fecha parênteses, e a gente tem a funçãozinha main. Tem que ter, tá? Todo programa em C começa com essa estrutura. Inclui a biblioteca stdio.h, e aí o padrão, o primeiro programa que a gente está acostumado é digitar printf. O que é print? Print é imprime. Printf. O que é f? É formatado. Print formatado. Quem que fez essa função? De onde que ela vem? Essa função printf, ela foi feita nessa biblioteca stdio.h. Não sei quem. Alguém fez. Algum dia alguém implementou a função printf, a gente usa essa função, tá? A gente usa a função imprime formatado printf e aqui coloca aspas, tá? Aspas duplas para dizer que é um texto, né?
um tratamento de texto e você escreve alguma coisa. Primeiro programa a gente escreve olá, mundo. E eu posso colocar aqui um /n, que é uma quebra de linha. Tá? Coloquei uma quebra de linha para ele pular de linha. Se eu quero quebrar linha, eu coloco /n. Se eu não colocar /n, não quebra a linha. Esse é o primeiro programa, tá? Salvei o programa, é texto, tá? Vou fechar. Esse programa que você está vendo aqui é o código fonte. Chama-se código fonte, é onde você desenvolve o seu programa na linguagem C. É o fonte do seu programa, tá? O que é fonte? O Windows é código fechado, eles não liberam o fonte. Linux é código aberto, eles liberam fonte. Então, o Linux, eles liberam fonte. Quer dizer, você pode abrir o fonte, mudar. Tem que ser ninja, né? Para começar a mudar o Linux. Mas você pode abrir o fonte do Linux, mudar e alterar o sistema operacional. Ó, e compilar de novo e ter um sistema operacional para chamar de seu. Minha versão do sistema operacional está aberto. O Windows é fechado. O Windows, você não pode abrir o Windows, modificar e salvar uma nova versão do Windows. Não dá, o Windows é fechado. Guardadas 7 chaves. 7 não, 70, né? Porque se vazar o fonte do Windows, as ações da Microsoft desabam. Então, guardadas 70 chaves. O código fonte do Windows. O Linux é aberto, padrão aberto, todo mundo tem acesso, eu posso mexer, você pode mexer. Claro que precisa um pouco de experiência, ou muita experiência para começar a mexer no sistema operacional, mas tá lá. Tá? Que nem aquele MinGW. Faz parte do Linux, mas está aberto. Eu posso abrir e alterar alguma coisa e fazer alguma novidade. Mas esse é um programinha, tá? Você, quando for fazer um programa para o seu cliente, você pode fazer código fechado e vender só o executável, ou pode fazer código aberto, você entrega o fonte para o cara e depende do contrato que você faz com a pessoa. Se ele receber o fonte, ele pode dar manutenção. Se ele tem só o executável, ele está na sua mão e você que manda no programa, ele não apita nada. Tá? Então, o código fonte pode ser aberto ou pode ser fechado. Você pode dar liberdade, aí depende do contrato, eu passo o fonte e a pessoa tem acesso ao programa e pode fazer melhorias. Ou é código fechado, a minha empresa não quer liberar o fonte, libera só o executável. Então esse é o fonte. Então esse é o nosso primeiro programa, tá? Vou fechar o programa. Fechei. E vou abrir aqui o local onde eu estou salvando os códigos, aula 1. O programa está aqui. Esse é o arquivo onde está o código fonte. Aí o que eu tenho que fazer? Tenho que abrir o terminal, CMD. Eu já estou abrindo na pasta certa. Eu primeiro entro na pasta, depois abro o terminal. Tá? Já estou na pasta certa. Se eu abrir em outra pasta, aí eu tenho que ficar mudando de pasta. Tá aqui. Dou um dir para mostrar tudo que tem dentro do diretório. Ponta, uma referência para o próprio diretório. Ponto é o diretório acima, né? O pai dele, que seria esse aqui. Então sempre tem ponto e ponto. E tem o prog1.c, 65 bytes. Aí eu vou compilar. Vamos lá. gcc prog1.c. E vou dar enter. Compilou. Compilei da maneira mais simples possível. Nem poderia compilar de outras maneiras. Mas eu compilei sem colocar nada. Ele criou esse A. Esse A é o executável. Tá? E aí eu posso digitar a.exe. Vou executar o programa. E apareceu lá Olá Mundo. Olha só, meu programa imprimiu Olá Mundo. Olá Mundo da programação. Bem-vindo ao mundo da programação. Esse é o nosso primeiro programa. O nome A não é muito bonito. Eu queria um nome diferente para o meu programa. Vou deletar aqui, ó. Executável. Isso aqui, o sistema operacional já começa a ficar esperto achando que é vírus. gcc prog1.c. Vou colocar -o de output. prog1.exe. É um executável, tá? Se eu colocar o output, aí eu estou dando um nome para o arquivo de saída. Só para ter um nome melhor do que A, tá? Executei. Se eu olhar lá na pasta, eu vou ver
aqui o aplicativo e o código-fonte. Não dá para enxergar, um é .c, outro é .ez. E agora eu executo prog1, ele escreve o Lamundo. Esse foi o nosso primeiro programa. Então, o executável é o .exe. Se eu der um dir aqui, dá para enxergar bem. Ó, prog1.c é o executável, prog1.c é o código-fonte, prog1.exe é o executável. O mundo nem sempre é tão bonito, tá? Nem sempre as coisas acontecem como a gente queria. Vamos dizer que eu esqueci alguma coisa, eu fiz errado aqui. Na vez de digitar printf, eu vou mudar alguma coisinha pequenininha. Vou tirar essa aspas aqui, tirei. Ó, tirei a aspas. Mas é que eu esqueci de botar aspas. Opa, o que vai acontecer agora? Salvei e vou lá compilar o meu programa. Vamos lá no CMD. Aqui, GCC. Se eu bater com a flechinha para cima, ele já repete o último comando, flechinha para cima. Aqui, ó, flechinha para baixo, flechinha para cima. Mandei compilar. Opa, aconteceu alguma coisa, tá? Ele está reclamando, o programa não compilou. Esqueci só da aspas, um detalhezinho pequeno. Aí ele fala, tá errado. E aí a gente tem que corrigir o erro. Ele falou, o erro está na linha 9, 13 e 19. Quer dizer, ele está apontando várias linhas aqui onde potencial... Não, é linha 5. Linha 5, caractere 9. Linha 5, caractere 13. E linha 5, caractere 19. Ele está falando a linha. Tem alguma coisa errada nessa linha. Às vezes a mensagem não ajuda muito. Mas só de saber a linha que deu erro... Aí ele falou linha 5. Então você vai na linha 5. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, né? Essa aqui é a linha 5. E aí você vai ter que descobrir o que está errado aqui. Alguma coisa está errada. Você vai ter que saber, não. O printf recebe texto. Se eu colocar aspas simples já não funciona. Printf recebe texto. Consertei o programa. Salvei. Tá? Aí eu posso compilar. Vamos lá. Flechinha para cima, compilei. E vamos executar. Executei. Opa. Prog1.exe. Executei. O programinha falou lá, mundo. Esse foi o nosso primeiro programa, tá? Daqui para frente a gente vai fazer programas cada vez mais elaborados. Nesse momento, eu não consegui executar o programa, não vai para frente, não adianta ir para frente. Não conseguiu executar o programa, para aqui e vamos ter que fazer esse programa executar. Não adianta querer seguir o curso sem funcionar esse programa, tá? Ah, mas eu quero trabalhar com o programa na web. Na web, como é que funciona? Pode trabalhar na web? Pode. É a mesma coisa? Praticamente. Vamos pegar um compilador. Online C compile. Vamos pegar o segundo aqui. O segundo é mais limpinho, mais clean. Vamos fazer o nosso programa na web. Só para ter uma comparação. A internet aqui está sofrendo. Está carregando a página, carregando os compiladores. Eu não sei se é local ou se é no browser. Eu não sei exatamente se você está executando localmente. Eu acredito que é localmente, né? Deve baixar as ferramentas localmente. Ele já veio até com o programinha aqui, ó. Tá aqui. Include stdio, int main. Colocou um void? Colocou. É obrigatório? Não. Pode ser sem void. Ah, deu uma mensagem de erro. Tudo bem. Precisa do return? Não. Precisa salvar? Eu acho que ele já salva automaticamente. Vamos ver se ele executa. Deu play.
Estou esperando a resposta. Tá lá, imprimiu o Hello World. Tá? É obrigatório algumas coisas, pode ter void, pode não ter, mas a estrutura do programa é essa. Tá? Olá Mundo, e ele imprimiu Olá Mundo e quebrou de linha. Vou encerrando esse vídeo, daqui a pouco a gente volta com mais material aqui para aula 1.